Deus abriu o meu ouvido espiritual. E eu senti, através daqueles gritos, o tamanho do ódio que o diabo tem de casais. Eu odeio esse casamento! Eu vou destruir esse casamento! Era algo muito forte. Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou contar a maior experiência real e sobrenatural que eu vivi e que com certeza vai impactar a sua vida espiritual. Pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Veja se você não está assistindo os vídeos sem se inscrever. Clica também no sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Deixa seu curtir, seu comentário, toda a reação que você dá nesse vídeo vai fazer com que o YouTube entregue mais esse vídeo para mais pessoas. E você não só vai me ajudar, como vai ajudar muitas pessoas a serem impactadas com essa palavra. Também vou deixar aqui embaixo no box de descrição e no primeiro comentário o link do meu discipulado, tá bom? Jornada da Transformação, um discipulado em formato de curso com mais de 30 aulas pesadas. Vai te ensinar a orar como convém, a ler e a interpretar a palavra de Deus, a jejuar da forma correta, expulsar demônios, enfim, vai transformar a sua vida espiritual de uma vez por todas e, consequentemente, transformar todas as áreas da sua vida. Bom, gente, no vídeo de hoje estou aqui sem roteiro nenhum, quero falar realmente aquilo que o Senhor colocar no meu coração, mas eu vou contar para vocês a maior experiência sobrenatural que eu já tive na minha vida toda. Eu considero essa como a mais impactante, a que transformou e até hoje tem um impacto muito forte na minha fé, na minha vida espiritual. Foi o dia que Deus abriu os meus ouvidos espirituais e eu ouvi um demônio gritando. Eu vou contar para vocês tudo com detalhes, como era a voz desse demônio, o que ele gritava, que isso é muito importante. E essa experiência aconteceu há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu acredito que já deve ter uns 15 anos que eu vivi essa experiência. E eu já contei aqui no meu canal, na verdade, foi o primeiro vídeo que eu gravei neste canal. Eu lembro que eu comecei esse canal querendo compartilhar essa experiência com vocês, querendo contar o que eu vi do mundo espiritual, porque foi muito forte aquilo que Deus me mostrou naquele dia. Eu gravei esse vídeo lá no comecinho, o primeiro vídeo do canal, então só vai conhecer essa experiência aquele seguidor raiz que assistiu o primeiro vídeo do canal, que me acompanha há mais de 10 anos aqui na internet. Nós estávamos naquele tempo na casa da minha sogra, né? A gente foi junto com a família toda fazer uma oração na casa da minha sogra e aí estavam todos os meus cunhados, todos os meus sobrinhos, tava minha sogra, o meu sogro ainda era vivo e a gente foi fazer uma oração na sala da casa da minha sogra e aí nós estávamos com algumas pessoas também visitantes. Eu lembro que tinham algumas pessoas nessa oração que eu não conhecia, que estavam ali, que eram convidados da família do meu esposo e eu não conhecia essas pessoas. E uma dessas pessoas que eu não conhecia era uma irmã que estava na frente, né, daquele trabalho, que estava organizando aquela oração, que estava dirigindo aquele momento ali. E essa irmã que estava dirigindo essa oração, antes de começar a oração, ela olhou para mim e ela me entregou uma palavra profética. Ela falou assim para mim: olha, moça, Deus manda te dizer que ele vai começar a te mostrar as coisas, né, que ele vai abrir a sua visão espiritual, que ele vai começar a te desvendar alguns mistérios espirituais a partir de hoje, que a partir de hoje ele vai começar a te mostrar algumas coisas. Ela me deu aquela palavra, amém, né? Não foi algo que me impactou mesmo, porque eu não conhecia, eu não sabia se ela era realmente uma profeta de Deus ou se era uma falsa profecia. Eu sei que eu ouvi aquilo numa boa, não impactou a minha vida. E aí nós começamos a oração. E aí no momento que a gente foi fazer a oração, teve um momento que essa irmã, ela pediu que todos os filhos e genros da minha sogra fôssemos até o centro da sala, né, porque estava todo mundo sentado no sofá, estava todo mundo, né, no ambiente de casa, de culto no lar, sentado nos sofás, e ela falou assim: olha, vamos fazer uma oração com a família, só com a família. E aí a gente levantou, os filhos, né, da minha sogra e os genros, né, no caso eu, Nora, a gente se levantou e fez uma roda só com a família no centro da sala. E a gente fez essa roda e demos as mãos, todo mundo deu as mãos, fez aquela roda assim só com a família. E aquela irmã ficou no meio daquela roda e ela ia orando de um por um. Eu me lembro que a gente começou a orar, todo mundo começou a orar, fechar os olhos e começou a orar. Enquanto essa irmã, ela ia colocando as mãos, impondo as mãos
na cabeça de cada pessoa da família que estava ali naquela roda, e aí ela orou pelos meus cunhados da minha direita, ela orou por mim, ela orou pelos meus cunhados que estavam na minha esquerda. E quando ela estava orando por um casal de cunhados que estavam na minha esquerda, naquele momento, Deus abriu o meu ouvido espiritual, e eu de olhos fechados, tá bom? E eu comecei a ouvir uma voz de mulher muito alta, uma voz que gritava com muito ódio, era uma voz de mulher que gritava entre os dentes, ela fazia... "Ah!". Eu não consigo assim expressar para vocês o ódio, o tamanho da raiva que existia naquela voz. Mas era uma voz com muito ódio, que dizia: "Ah, eu odeio esse casamento, eu vou destruir esse casamento". Ela falou essas duas frases: "Eu odeio este casamento, eu vou destruir esse casamento". E era uma voz de mulher, tá? E uma voz muito alta, assim, de alguém mesmo, real, gritando muito alto. Naquele momento que eu tava com os olhos fechados, que eu ouvi aqueles gritos, eu me lembro que eu continuei com os meus olhos fechados. Por quê? Porque eu achava que era uma pessoa de carne e osso que estava gritando aquilo. Eu achava que alguém que estava ali naquela sala, né, participando daquela oração, eu lembro que tinham convidados algumas pessoas, vizinhos, eu não sei, eram poucas pessoas. Mas eu lembro que tinha alguém ali que eu não conhecia. E eu entendi na minha cabeça, naquele momento, que era essa pessoa que estava gritando porque tinha caído endemoniada. E por que eu não abri o meu olho e não fui lá expulsar aquele demônio? Porque a irmã que estava na direção da oração, ela já estava expulsando. Conforme aquela voz gritava, a irmã que estava orando, impondo as mãos à minha esquerda aqui, né? Ela expulsava aquele demônio, ela repreendia. O demônio gritava de lá e ela gritava daqui. Ela dizia: "Eu te repreendo, em nome de Jesus". E aí, conforme ela repreendia, eu pensava na minha cabeça: já tem alguém na direção da oração, já tem alguém no controle da situação, porque aquela irmã repreendia com muita autoridade. Então eu entendi que ela estava no controle da situação e que ela não precisava de ajuda. Eu só fiquei intercedendo, sabe? Por quê? Porque eu aprendi isso na casa de recuperação, onde eu me converti. A gente trabalhava muito com libertação, né? A gente expulsava muito demônio na casa de recuperação. E eu aprendi o seguinte, que não precisava aquela muvuca de todo mundo ir pra cima do demônio, não. Era só a gente ficar lá em espírito de oração, né? Ajudando, intercedendo pela pessoa que estava expulsando o demônio. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei com o meu olho fechado, pensando: tá tranquilo, a irmã tá no controle, a irmã tá conseguindo expulsar, não tem problema nenhum. E por isso eu mantive meus olhos fechados. Eu não sei se eu abrisse os olhos, se eu ia ver ou não aquele demônio, mas eu não abri. Porém, era tão real na minha cabeça, aqueles gritos eram tão reais, tão fortes, que eu entendia que existia uma pessoa de carne e osso. Para mim não era um demônio que estava gritando, era uma pessoa endemoniada que estava gritando. Então eu continuei com meus olhos fechados ali, intercedendo pela irmã e tal. Terminou aquela oração, os gritos cessaram. Aparentemente aquela irmã tinha expulsado o demônio da pessoa que estava endemoniada. E aí nós sentamos no sofá, nós fomos cada um para o seu lugar e eu sentei no sofá. E uma outra cunhada minha sentou na minha direita e o meu esposo sentou na minha esquerda. Nesse momento eu comentei com a minha cunhada da direita, perguntei para ela de quem que o demônio estava falando, né? De quem que ele estava falando, porque eu vi que a irmã foi orar por um casal. E nesse momento esse demônio gritou que odiava aquele casamento e que ia destruir aquele casamento. Então eu perguntei para minha cunhada, de quem será que o demônio estava falando? De que casal, né? E aí a minha cunhada me respondeu assim: que demônio? Aí eu pensei assim: nossa, como que ela não escutou, né? Foi tão alto, né? O demônio gritou aqui, berrou, na verdade. Ele não gritou, ele berrou do meu lado, né? Aí eu falei pra ela: o demônio que gritou na boca da pessoa que caiu endemoniada. Ela falou: que pessoa? Que demônio? E ela começou a demonstrar que ela não tinha visto aquilo, não tinha ouvido aquilo. Aí eu olhei pro lado, pro meu esposo, e falei pra ele assim: Alexandre, você viu, né? O demônio gritando sobre o casamento. E ele falou que não tinha ouvido nada. Naquele momento, eu comecei a achar que alguém tinha feito alguma pegadinha comigo. Definitivamente, eu não acreditava que aquilo não tinha sido real. Eu não acreditava. Eu tinha certeza que eles estavam me enganando, tinham colocado uma caixa de som escondida em algum lugar, soltado aqueles gritos para brincar comigo. Eu não sei o que passou na minha cabeça.
Eu só sei que eu não acreditava que as pessoas não tinham ouvido aqueles gritos. Porque eu pensava na minha cabeça, e talvez você aí de casa também pense assim, que quando a pessoa tinha uma revelação de Deus, era algo assim, entre nuvens, algo abstrato, não algo real. Eu não sei se você também pensa assim, igual eu pensava, mas eu achava que, por exemplo, se eu fosse ter uma visão, eu ia ter uma visão de alguma coisa meio transparente, alguma coisa que desse para perceber que não é real. E na verdade não. Quando Deus abre os seus olhos espirituais, você vê algo espiritual como se fosse real. Se Deus abrir os seus olhos para você ver um demônio, para você ver um anjo, você pode confundir essa visão com algo real. Você pode achar que está todo mundo vendo, você pode achar que se você tocar, você vai sentir aquilo. Porque Deus abre a sua quarta dimensão, né? Então você passa a enxergar o mundo espiritual. Eu, no caso, passei a ouvir o mundo espiritual. Não sei se abrisse os olhos iria ver ou não, porque eu não abri os olhos, mas eu ouvi o mundo espiritual como se fosse real. Porque, na verdade, ele é real. É isso que eu quero que você entenda através dessa experiência, né, desse vídeo, que o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é tão real que eu não conseguia entender que eu tinha ouvido algo que ninguém tinha ouvido naquela sala. E aí eu comecei a discutir com meu esposo, porque eu pensei comigo, todo mundo aqui pode me enganar, mas o meu esposo não vai me enganar. Ele não vai mentir pra mim, ele não vai deixar fazerem piada com a minha cara. Então eu comecei a insistir com ele, Alexandre, você ouviu, Xande? Você ouviu, Xande? O demônio gritou sobre o casamento, que odiava. Uma mulher gritou e ele, não, eu não ouvi, do que você tá falando? E aí eu comecei a insistir tanto com ele, assim, que na minha memória, eu acho que eu peguei na blusa dele, assim, comecei a falar, você ouviu? Fala a verdade pra mim, você ouviu? E aí ele ficou bravo comigo. Teve uma hora que ele falou, para, eu não ouvi. Eu tô falando pra você que eu não ouvi nada. Ele me deu aquela bronca, assim, para de falar que eu ouvi, eu não ouvi. E aí nesse momento começou aquela discussão ali naquele sofá, e a minha cunhada vira pra irmã que estava na direção do trabalho e fala assim, irmã, a minha cunhada viu, a Kelly viu alguma coisa e Deus mostrou alguma coisa pra Kelly e ela não tá querendo falar. Aí a irmã olhou pra mim, e a roda inteira, né, a casa inteira, a família inteira, olhou pra mim e ficou todo mundo tipo esperando, o que você viu, o que você viu? E eu fiquei, não, eu não vi nada, todo mundo ouviu. Eu falei, o que eu vi, todo mundo ouviu, alguém endemoniado. E aí eu olhei a cara das pessoas na roda, todo mundo assim, com cara de, não. Aí eu fiquei, tipo, em choque, eu tava ainda tentando acreditar que aquilo não tinha sido natural. E aquela irmã virou pra mim e falou assim pra mim, mas eu não te falei, Deus não te falou ainda hoje, que ele ia te mostrar coisas, que ele ia passar a te mostrar as coisas? E aí eu lembrei daquela palavra que ela tinha me entregado e eu falei, sim, mas o que eu ouvi, todo mundo ouviu. Eu comecei a insistir nisso. E ela falou, olha, ninguém ouviu nada. Você pode falar pra gente o que é que você ouviu, afinal de contas? E aí eu falei, expliquei, né? Eu falei, bom, quando você estava orando aqui na minha esquerda, que você estava repreendendo um demônio, eu lembro que na sua oração você repreendia, do lado de lá o demônio gritava, né, uma voz de mulher gritando muito alto, com muito ódio, dizendo que odeia esse casamento e que quer destruir esse casamento. Ela confirmou, ela disse, não, a gente não ouviu nada. Eu repreendi porque realmente eu senti uma presença maligna e eu estava repreendendo na vida desse casal. E mostrou o casal, né, de cunhados que estavam na minha esquerda e que ela estava orando naquele momento. E naquele momento ela falou, conta melhor o que você ouviu. E aí eu pude contar, né, ali aquela experiência. Eu falei, olha, eu ouvi uma voz de mulher muito alta, muito real. Eu achei que fosse alguém que estivesse aqui, que estivesse gritando e gritava, eu odeio esse casamento, eu vou destruir esse casamento, e gritava dessa forma. E aí no momento que eu falei isso, a minha cunhada, que era a esposa, né, do casal que estava sendo orado naquele momento, ela falou assim, é de Deus porque tem 15 dias que eu não consigo olhar na cara dele, eu sinto nojo dele, eu sinto aversão por ele, e isso é de Deus, realmente tem um mal agindo no nosso casamento. E aí na hora que ela falou aquilo, a irmã virou pra mim e falou assim, olha, Deus ele te mostrou para que você repreendesse, você vai orar por eles e você vai repreender, porque você mais do que ninguém sabe que existe um demônio agindo contra eles. E aí eu fui lá e orei por eles e repreendi também, né, orei também sobre eles, repreendi aquele mal.
Mas o que eu quero falar nesse vídeo são várias lições que eu aprendi através dessa experiência. Primeiro, o mundo espiritual é muito real. Não desacreditem. Quando a gente fala aqui que existem forças malignas, que a gente fala aqui que existem macumbaria, que existem obras contra o seu casamento, contra a sua casa, contra os seus filhos, contra os seus negócios, contra a sua empresa, contra você, contra a sua vida espiritual. Não acreditem que é uma história da carochinha, sabe? É algo real. Se você tem dificuldade de acreditar nisso, peça a Deus uma experiência sobrenatural. Porque uma coisa eu aprendi através dessa experiência. Eu aprendi que ninguém pode tirar de mim essa experiência. Ninguém pode me falar que não é real, que o diabo não existe. Ninguém pode me convencer de que aquilo foi da minha mente, porque foi muito real. É para isso que servem as experiências sobrenaturais. Tem muita gente que tem medo de viver experiências sobrenaturais, tem muita gente que não pede para Deus, que acha que dá para viver assim no raso, sabe? Só no natural mesmo, sem ver nada, sem escutar nada, sem sentir nada, sem ter uma experiência real com o mundo espiritual. Mas eu vou te falar, a sua fé precisa disso. Se você soubesse como é a minha fé, tem muita gente que olha para mim e fala: eu não entendo a fé da Kelly, ela é uma fé muito forte, eu passo por tantas coisas e a minha fé não consegue ser abalada. Talvez seja por causa disso. Talvez seja porque Deus, ele me fez passar por experiências que me provaram a existência de Deus, a existência do diabo, a existência do inferno, a existência do céu. Porque se você não tiver uma experiência, em algum momento da sua vida, você vai se perguntar: será que eu tô certa? Será que eu não tô fazendo papel de tonto aqui orando? Será que eu não tô perdendo a minha vida na igreja e tudo isso é uma bobagem, nada disso existe? Todos nós passamos por esse período de indagação, porque o próprio Satanás, ele vai lançar setas de incredulidade. Ele vai lançar dúvidas no seu coração. Então, se você nunca teve uma experiência sobrenatural, peça a Deus. Sabe, esteja preparado, tenha expectativa no seu coração de passar por isso, porque quando você cria uma expectativa, Deus, ele reage à tua expectativa, sabe? Jamais você vai ter uma expectativa com Deus e ele vai te dar algo a menos. Não, ele sempre vai te dar algo a mais. Ele sempre vai te surpreender. Deus sempre tem mais do que você pensa, porque os nossos pensamentos estão aqui, os pensamentos de Deus estão além. Então tenha expectativa, sabe? Peça a Deus, fique preparado. Tenha uma angústia dentro de você para viver algo sobrenatural. Eu tenho certeza que isso vai firmar muito a sua fé e vai te elevar a níveis mais altos, mais profundos de espiritualidade. E uma outra lição que eu aprendi com essa experiência é a respeito de casamento. Deus, ele colocou na minha vida, né, esse ministério, sabe? Eu sinto um chamado para falar para casais, para falar para casamento, para dizer para essa geração: não desista do seu casamento. O seu casamento é plano de Deus. Deus tem algo para fazer, Deus tem um milagre para realizar no teu casamento. E naquele momento, apesar de o inimigo estar falando do casamento de outra pessoa, eu posso dizer para vocês que eu ouvi e eu senti através daqueles gritos o tamanho do ódio que o diabo tem de casais, de casamentos. Inclusive aquele casamento que o diabo estava falando contra naquele momento, ele era um casamento que a família inteira, ninguém apoiava aquele casamento. Era um casamento que aparentemente qualquer pessoa que seja religiosa, que não tenha experiência com Deus, poderia olhar e falar assim: acho que esse casamento aí não é de Deus não. Qualquer pessoa pode olhar para eles dois e falar assim: acho que não é de Deus não, porque não teve apoio dos pais, porque não foi abençoado pelos pais, porque isso, porque aquilo. Mas não. A única pessoa que odeia aquele casamento é o diabo. E eu sei disso, porque eu ouvi. Ninguém me contou e ninguém vai tirar, ninguém vai arrancar de mim. Eu tava esses dias lembrando dessa experiência, né? Até que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo pro canal novamente, trazer essa mesma experiência novamente pro canal. Porque eu tô falando tanto de casamento nos últimos tempos, né? Eu tô falando tanto aqui com vocês de restauração, de milagre no casamento. E é importante que vocês entendam que eu não estou me baseando nos meus achismos, eu estou me baseando na palavra. A palavra do Senhor diz que o casamento é insolúvel, que o casamento é algo sobrenatural, é algo sagrado, que Deus ama o casamento e odeia o divórcio. E essa experiência sobrenatural que eu tive, ela só vem confirmar isso para vocês. Eu quero dizer para vocês, escute, a única pessoa que odeia o seu casamento é o diabo. É o diabo. Você pode até achar que tem pessoas lutando contra o seu casamento. Você precisa entender que quem está usando essas pessoas
é o diabo. Você precisa entender que a sua luta é espiritual. Que quando vem alguém e se levanta contra uma família, não é alguém que se levantou contra uma família, é alguém que está sendo usado pelo diabo para se levantar contra essa família. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele odeia o seu casamento. Não importa como, em quais condições foram realizados o seu casamento. O seu casamento pode ter sido realizado num terreiro de macumba. Se você foi lá no outro dia e se casou no cartório, você foi ligado na terra, foi ligado no céu. E a única pessoa que odeia o seu casamento é o diabo. Ele não odeia pouco, ele odeia muito o seu casamento. Se eu pudesse mostrar para vocês, eu queria muito transmitir para vocês o ódio que eu ouvi naqueles gritos. Era realmente um ódio muito grande. Eu odeio esse casamento! Eu vou destruir esse casamento! Era algo muito forte. Ele odeia muito a sua família, não é pouco. O ódio que ele tem contra a sua família, contra o seu casamento, é muito grande. E não pense você que você vai conseguir vencer isso de qualquer forma. Você precisa se preparar espiritualmente. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É por isso que a Bíblia diz que nós temos armas espirituais que são poderosas para destruir fortalezas. Você não vai conseguir vencer o ódio do inimigo contra a tua vida, contra os teus filhos, contra os teus negócios, contra o teu casamento, contra a tua família. Você não vai conseguir destruir isso sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, sem anjos guerreando ao teu favor. Você precisa acreditar no mundo espiritual, você precisa tomar posse de armas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, conhecimento da palavra, obediência às leis de Deus para fechar as brechas, para que esse diabo, para que esse demônio não consiga tocar na tua família. Você precisa se posicionar espiritualmente para vencer a vontade do inimigo, que é divórcio, é depressão, é suicídio, é morte, é separação, é tudo aquilo que não glorifica a Deus. Enquanto isso, Jesus está dizendo para você, eu quero te ajudar. Vou explicar mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Se você é casado no papel, se você é casado com uma pessoa que era solteira, você não tomou o marido de ninguém, se o seu casamento foi pautado na palavra de Deus, você se encontra naquela palavra que diz, a casa que foi construída na rocha. Tá entendendo? Quando a palavra do Senhor diz que existem casas que foram construídas na rocha e casas que não foram construídas na rocha, foram construídas na areia, essa é a diferença. A casa construída na rocha, ela é construída dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. A casa construída na areia são casas, famílias que foram construídas em cima de pecado. Você teve a sua casa construída na rocha, dentro da palavra de Deus. Você tem Deus do teu lado. Você não precisa perguntar para ninguém se é da vontade de Deus restaurar, fazer um milagre. Não. Deus já deixou escrito na palavra. É da vontade dele. Você tem ele do teu lado. E ele é poderoso, ele é capaz. E ele tem o desejo de realizar um grande milagre na tua vida. Mais uma vez, se você precisa de ajuda com isso, clica aqui no meu discipulado, lá eu ensino passo a passo de como você se posicionar corretamente numa guerra espiritual. Eu espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não deixe de se inscrever no canal. Última chance de você clicar aqui embaixo no gostei, deixar um comentário nesse vídeo para que ele seja mais e mais propagado pela internet. E também me siga nas redes sociais, no Instagram, Kelly Salles Oficial, que eu respondo todo mundo pelo direct, apareço todos os dias nos stories e coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe a sua vida, fique firme, em nome de Jesus. Tchau! Você sente que está preso em algo que te impede de viver plenamente em Cristo? Carrega dores, vícios ou traumas do passado que parecem te acompanhar por onde você vai? Você já tentou mudar sozinho, mas sempre volta para o mesmo lugar? E se eu te dissesse que existe um caminho real de transformação baseado na palavra de Deus? Fica comigo por alguns minutos, porque isso pode mudar completamente a sua história. Muitas pessoas vivem sorrindo por fora, mas sangrando por dentro, dominadas por amarras espirituais. E a Bíblia é clara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade precisa ser conhecida, vivida e aplicada. E é aí que muitos travam. O problema não é a falta de fé, é não saber por onde começar, como sair dessa inércia religiosa que você entrou. Tem muitos cristãos que ainda não entenderam que a Bíblia se trata de leis espirituais e que com o conhecimento e a prática dessas leis, você desarma o seu inimigo e passa a viver a segurança da boa vontade de Deus. Você conhece as armas utilizadas por Satanás contra nós?
Talvez você esteja enfrentando elas agora. Sentimento de culpas que te perseguem, vícios que te prendem, traumas antigos que não te abandonam. Tudo isso pode travar os seus caminhos, destruir relacionamentos e causar um vazio em você que te sufoca. Tudo que você precisa é ver Deus guerreando ao teu lado, ser direcionado por Ele e sentir a paz de viver em liberdade de verdade. Imagina como seria viver protegido dos ataques do maligno, ver a sua família restaurada, voltar a sorrir com um coração leve, ser uma pessoa curada que agora cura outras pessoas. Deus tem algo novo para você. Ele quer transformar a sua dor em testemunho e te usar para multiplicar essa verdade. Foi exatamente por isso que nasceu o discipulado Jornada da Transformação. Um caminho guiado pelas leis espirituais da palavra para te ajudar a vencer vícios, romper com as amarras e dores do passado, restaurar a sua identidade em Cristo e viver o propósito que Deus tem para você. Você vai aprender a lidar com traumas, curar a alma, se relacionar com Deus, combater ataques do maligno e o mais precioso, ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Se essa mensagem é para você, não deixa para depois. Clica agora no link na descrição e conheça a Jornada da Transformação, que vai ser o primeiro passo para você deixar Deus transformar todo o resto. Essa não é só mais uma decisão, é o início de uma nova vida, porque em Cristo a transformação é real.